Olá pessoal, eu sou o Paciente, editor de Forbes Tech e Forbes MKT, e esse é mais um episódio do Forbes Cast, um podcast e videocast, esse em especial feito em parceria com a Volvo para falar um pouquinho de inovação, tecnologia, negócios e empreendedorismo. E eu recebo aqui, a convite da Volvo e da Forbes Brasil, Conrad Dantas, fundador da Condzilla, que é uma multiplataforma de negócios e várias, a gente vai entender um pouquinho melhor aqui. O Conrad, já há algum tempo que eu conheço o Conrad, e eu sempre disse para ele que eu gostava muito da veia de tecnologia que ele tem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre negócio, obviamente, empreendedorismo, mas sobretudo tecnologia. Bem-vindo ao Forbescast. Pô, valeu, parceiro, tamo junto. A gente conheceu no South by Southwest em 2018. 2018, muita coisa mudou, Pois muita é. coisa mudou. Acho que você, em termos de experiência, não só como empreendedor, mas olhando para o quanto que a tecnologia se desenvolveu, acho que tem muita coisa para falar. Mas, cara, eu lembro de uma coisa, eu nunca vou esquecer disso. Uma das primeiras entrevistas que eu fiz com você, você falou que eu perguntei, né, Conde, pra onde você olharia? Qual profissão você olharia? Você falou sobre ser cientista de dados, cara. Por que tecnologia sempre te acompanhou aqui? Boa pergunta. Primeiro, eu queria agradecer a você, a Forbes, Camarote e também todo o time da Volvo por esse convite de estar aqui. Muito especial tá dando essa entrevista, principalmente com um parceiro que me enche de orgulho. É uma alegria poder estar trabalhando hoje junto com a Volvo e acho que a gente vai falar isso ao longo dessa entrevista aqui, né? Mas estou falando genuinamente, assim. Esquece o crachá agora aqui, tipo, pô, estar aqui falando do monte de coisa que eu já gostaria de estar falando e com esse viés, principalmente puxando para tecnologia, é legal pra caramba. Agora, respondendo diretamente a tua pergunta, acho que é um caminho para mitigar risco, né? E, inclusive, tipo, aqui a gente na Forbes, uma das coisas é até onde vale a pena a gente tomar risco ou não. E eu acho que tecnologia é um caminho para a gente mapear para onde que as coisas estão indo, mas elas não conseguem dar todas as respostas. Mas elas dão um caminho um pouco mais interessante, talvez um pouco menos doloroso aí, na hora de tomar os riscos, empreender e tentar inovar, que tudo é tentativa, né? Acho que aqui já deixa muito claro por que você está aqui, especificamente a convite de Volvo. A gente está falando de inovação, tecnologia, mas é interessante isso, como você fala sobre o imprevisível, né, a tecnologia. Como que você foi equilibrando isso, cara? Porque eu consigo identificar em você o olhar curioso, não é à toa que se revolucionou a forma, o streaming no áudio, na tela, mas é, colocando negócio aqui também. Quanto que você foi se estruturando como empreendedor, entendendo de negócio, entendendo que você precisava ser uma empresa e se estruturar como uma empresa. Bom, por onde começa a responder? A gente podia ficar o dia inteiro aqui falando só sobre isso. Começa das dores, né? Começa de como, como é ou quem resolveria esse problema. Então, às vezes, eu não gostaria de estar fazendo muitas coisas do que eu faço hoje. Eu gostaria de estar olhando mais para o artístico, mas eu acabei me apaixonando pelo negócio e eu acho que toda a companhia, toda a gestão tem que ter um RP, tem que entender como é que imputa os dados ali para você ter um indicador se está funcionando ou não, se está indo para o caminho que você planejou ou não. E aí, tecnologia chegou na minha vida, na minha infância, assim, minha mãe me deu um computador e aí depois ela me deu um gravador de CD e o que eu fazia era distribuir essas músicas. Ouvia uma porrada de música e ia tentando fazer compilações ali que davam certo. Hoje, o que eu faço é o que eu já fazia quando eu tinha 11, 12 anos, só que com uma escala maior. E aí, com escala maior, quando você acerta muito, mas quando você erra também, o investimento que não retornou é muito alto. Por isso que a gente tem se tornado sócio ou parceiro de algumas plataformas de tecnologia. A gente tem participação em algumas empresas de tecnologia para entretenimento, para a gente tentar antecipar o que vai acontecer de movimento no futuro. Todo mercado tem uma certa alavancagem aí, e a gente como um produtor, a gente como um player que fornece para um player estratégico que fornece para um player financeiro, a gente saber o movimento para onde está indo, adquirir ou criar operações para depois vender para esses players financeiros, eu acho que é um dos caminhos que eu tenho olhado, assim. E aí tecnologia acaba nos ajudando a dar mais repertório para o executivo convencer o investidor ou para o executivo tomar a decisão, falar para o chefe dele e assinar o cheque.
Acho que aqui você deixa muito claro essa junção de negócios e tecnologia. Legal você trazer o lado autodidata como criança ali, né? Já de ser curioso e tal. Tem um lance interessante que aconteceu com você. Você virou quase que um porta-voz para falar de tendência e inovação, né? Você deu exemplo aqui, algumas big techs até. Eu lembro muito na época que a gente estava falando de metaverso, tecnologia, você falando ali. Qual que é esse desafio agora do olhar da inovação sem a euforia? Do tipo, olha, a tecnologia caminha para cá, a gente precisa olhar para cá, mas tem um negócio no dia a dia, essa maturidade de entender que tecnologia e inovação elas precisam também servir ao dia a dia e não necessariamente fazer a gente se perder. Porque tem muito, né? A gente fala muito de tendência, uma coisa nova que surge, outra que vem aí e desmonta todo um mercado, mas qual que é o desafio de ter essa maturidade? Perfeito. Hoje eu acho que a gente, de alguma forma, faz um papel de agregadora, ou como diz no mercado financeiro, de broker. A gente está vendo o que está na rua. E o que está na rua já tem uma certa recorrência no consumo ali, já tem um público que foi alcançado, aquela tese já foi validada, só que quem está do outro lado da mesa, que está querendo tomar menos risco, compra o que é mais seguro. Então, broker nesse sentido de apresentar uma coisa que está acontecendo na rua, para quem não tem tempo, para quem não tem acesso ao que está acontecendo na cultura underground e comprar isso quando tiver mais seguro. Acho que essa é a transição que a gente acaba fazendo, assim. Por exemplo, pegar um talento de humor numa periferia que a gente está vendo ali através de social e apresentar para um estúdio de audiovisual. Ou então um talento que está cantando e está subindo música apenas no SoundCloud e aí apresentar para uma gravadora e fazer acordos para fazer a gestão dessa operação, né? Porque todos esses talentos acabam sendo empresas também. Cara, se for da cultura underground, tem o lado da periferia aqui também, e aqui trazendo um pouquinho mais do lado da criatividade. Criatividade do ponto de vista artístico, né? Como que é? Você olha para o talento, você tem que dar um olhar profissional para esse talento. Qual que é esse desafio de talentos em ascensão que precisam vir para o mercado, que precisam ter uma cabeça de negócio, que vão assinar um contrato, equilibrar o meu lado artístico, o meu lado criativo, mas todo esse mundo aqui que tem suas próprias regras. Você viveu isso também, né? Não, vivi e continuo vivendo, né? Então, posso te dar alguns exemplos disso também, né? Hoje o Tico Fernandes é meu sócio lá na Condzilla. Ele é um cara que veio para liderar o time de criação. Eu acho que ele é infinitamente melhor do que eu em criação. Então, eu acho que eu sou bom. E eu acho que o Tico é muito bom. Então, o que é que você não quer fazer? Eu vou me especializar, vou te dar a estrutura para você brilhar. Eu acho que quando a gente trata com um cantor ou com um time de criação de uma agência, ou então com um ator, uma atriz, vamos fazer esse trabalho juntos? Vamos. Você quer entender a jornada inteira e participar da jornada inteira, ou apenas de uma parte? Então, acho que com a música vai muito para esse lugar, assim, tem artista que tem um perfil mais empreendedor, tem artista que não. Mas eu acho que tem uma máxima nisso tudo, assim, que é quanto mais talento, mais segurança, e menos ele quer se envolver com a parte burocrática, que acaba sendo vista de um jeito meio chato, assim. Deixa eu brilhar no que eu sou bom pra caramba. Já outras pessoas são mais medianas em tudo, e ser médio em tudo também é uma baita qualidade, né? Então eu quero saber um pouquinho de cada um. A gente vai sentindo ali qual que é o perfil daquele talento e vai compondo com ele, avançando ali aonde ele não quer, ou então explicando e montando uma estrutura dentro do que ele quer participar. É meio que sentir um por um. A gente sempre divulga, quando a gente divulga o Undertale aqui, sempre tem muito essa discussão, principalmente quando a gente fala de artistas, para a música especificamente, desse olhar sim do talento, mas como você prepara a carreira também, né? É sempre um grande desafio. E o Kaique, a gente estava falando agora aqui, tipo, 10 minutos atrás, a gente começou a gravar um pouco disso, assim, de como é que o talento se enxerga nisso, né? Talento quer, talento não quer. Você várias vezes já falou disso. É um mundo que ele tem suas regras, ele tem os seus desafios. Eu nunca me esqueço do cuidado. Quando a gente fala da parte... o contrato, por exemplo, né? Quanto que o contrato precisa ser sagrado, quanto que o contrato precisa ser visto com muito cuidado. Mas é interessante você trazer isso, porque isso aparece muito nos questionamentos que a gente tem aqui, principalmente das novas gerações que estão aqui na Forbes, que estão ganhando visibilidade. O que eu faço? Qual que é o próximo passo? O Conde, nos bastidores ali, a gente falava um pouquinho, você tem uma figura que ela
ela é mista, né? Você é empreendedor, eu não vou usar a palavra influenciador aqui, mas você influencia muito, acho que você tem uma imagem muito forte. Como que você acaba transitando? E aqui a gente está falando de inovação também. Como que você transita nas pessoas que colocaram em você, mas que você se desenvolveu para isso também? Eu tento me divertir com todos os sabores de Condzilla. Porque cada um me enxerga de um jeito e aí, naturalmente, as pessoas acabam criando uma expectativa. Às vezes eu supero e às vezes eu frustro essa expectativa, né? Então, tipo, pra galera da favela eu sou coxa, pra galera que é mais executiva eu sou favela. Então, eu habito esse não lugar onde eu participo de 1 milhão de conversas com pessoas muito diversas e eu reconheço um pouco dessa passabilidade que eu tenho pelo fato de ter tido uma mãe preta, minha mãe faleceu tem 16 anos já, um pai branco de olho verde, então eu nasci dessa cor aqui, então eu reconheço essa minha passabilidade. Para algumas comunidades eu sou reconhecido como um homem negro, em outras comunidades apenas um cara que veio de periferia, onde a raça ainda não é colocado sob questão assim. Mas mesmo eu me considerando um cara negro também, eu nunca sofri uma violência como a minha mãe sofria enquanto ela era viva, de ser xingada de macaca. Eu nunca fui agredido nesse ponto. Minha mãe já sofreu muito disso já. Então eu reconheço um pouco dessa passabilidade e tento usar isso como ferramenta para a gente trazer novos talentos vindo de periferia, vários jovens, sejam homens ou mulheres negros, para transitar nesses ambientes também, deixar esse ambiente um pouco mais seguro, um pouco mais acolhedor. Estava num evento recente que você foi e a pessoa que estava produzindo o evento trouxe uma frase sobre você que é muito interessante, assim, o Conde ele circula nos mais variados lugares sem nenhum tipo de preconceito. Eu acho que aqui também tem uma inteligência, além do que você narrou, do que já é a tua trajetória, tem uma inteligência aqui de diálogo, de conversa, que o empreendedor precisa também, né? De estar negociando com todas as frentes possíveis. Me chamou bastante atenção essa fase. Eu achei bastante interessante. E aqui a gente tem um ponto que a gente pula para falar de parcerias. Acho que você, em vários momentos da tua trajetória, principalmente quando a gente fala de marcas, publicidade, você ficou muito conhecido pelas parcerias que você desenvolveu. Como foi esse aprendizado? De se associar a um parceiro, desenvolver um projeto com parceiros e começar a falar um pouco essa linguagem de marketing também. Acho que a gente, lá atrás, assim, há 15 anos atrás, mirou para isso, para que a gente colhesse frutos disso mais de uma década depois, né? E aí, eu acho que, tentando juntar a pergunta anterior, a resposta da pergunta anterior com essa aqui, eu acho que o que tem hoje é uma reputação. Então, hoje eu tento me colocar no lugar do executivo também do outro lado, né? Putz, eu pego alguém que tá quente, é um assunto que tá muito em pauta no mercado hoje, no digital, tá repercutindo pra caramba. Mas ainda não é safe, ainda não tem uma reputação, ou pego alguém que tem uma reputação. Acho que eu represento isso, assim, respondendo, tentando juntar a resposta das duas perguntas. Acho que o que eu represento hoje é uma certa reputação. Tem uma caminhada onde tem muitas realizações, naturalmente tem muitos resultados ruins, que a gente mirou num lugar e acertou outro, não alcançou o que a gente queria, mas eu não acredito que teve erro. Dentro de tantas realizações, eu não acredito que teve erro, acredito que teve resultado ruim. Eu apostei numa coisa e não chegamos naquele objetivo ali. Então, esse reconhecimento de todas essas marcas que a gente vem trabalhando, acho que a gente alcançou um objetivo e a gente passa para uma outra fase. A fase de, beleza, como é que renova, né? Porque não é tão difícil você chamar a atenção e fazer uma parceria com qualquer marca, com qualquer parceiro. Difícil é renovar. Difícil é você mostrar que faz sentido para aquela marca, para aquela companhia, para aquele executivo ali, né? Então, teve um amigo meu, um grande amigo, eu já falei isso publicamente várias vezes, chamado Ricardo Dias. Ele foi VP da Ambev por muitos anos, ficou 19 anos na Ambev, e ele me falou assim, eu vou ensinar uma coisa para o mercado, uma coisa que é muito simples, que é, como é que você garante a renovação, como é que você garante assinar um contrato com um parceiro grande do mercado? Qual que é o seu objetivo? Ser promovido. Como é que eu te ajudo a ser promovido, né? Então, a gente
se colocando na cadeira do parceiro, vai entendendo todos os desafios que ele tem que superar, a gente vai somando, sendo uma ferramenta para alcançar todos esses objetivos, superando os obstáculos. E vamos nessa, mano. Vamos se divertir no meio do caminho também, que tem que se divertir, construir essas relações genuínas, não tão genéricas assim, porque também as pessoas trocam de empresa e a tua reputação vai junto, né? Se você mandou mal numa parceria, naturalmente, quando a pessoa muda de empresa, essa tua má reputação vai junto. Então, tem que ser muito win-win. Nessa parte da conversa, eu queria falar um pouco sobre a parceria com o Volvo, mas aqui, fechando essa primeira parte, eu acho que tem alguns aspectos interessantes que eu fiz questão de trazer aqui. Primeiro, eu acho que a tua cabeça de empreendedor, de negócio, mostrando que não é simples, né? Acho que o desafio, a ansiedade de todo mundo que está empreendendo não é simples, são muitos desafios. O olhar da tecnologia aqui, que você pontuou muito bem, mas eu acho que tudo aqui traz uma resiliência, né? Tanto de entender que eu estou acertando, eu estou ajustando, mas a caminhada ela é longa e as parcerias dependem disso. Sabe quando que ficou bem claro para mim isso? Quando eu comecei a equilibrar a minha alimentação. Por quê? Porque tem coisa na vida que é programa. Tem coisa que é projeto. Tem coisa que tem começo, meio e fim. Outras coisas, você tem que batalhar por aquilo ali pro resto da sua vida. E se alimentar bem e fazer uma dieta saudável é muito nesse lugar, assim. Porque eu já perdi 20 quilos e já ganhei de novo. Tá ligado? Vai desistir? Como qualquer tipo de parceria, como você empreender, não dá pra desistir. E não desistir é uma dica tão simples que ninguém quer fazer. Todo mundo quer a mais complexa, que vai tentar encurtar um espaço ali. Mas não existe atalho. Tem que ir pra cima, não pode desistir, não pode desanimar e manter todo mundo animado, motivado junto contigo. Inclusive, falando de alimentação, performance, quem não te conhece muito, tem um lado da bike ali que, olhando de fora, é praticamente não é só um hobby ali. Não, ali é só para eu equilibrar meus hormônios. Cortisol lá em cima, mando bala no aeróbico ali para equilibrar um pouco mais os hormônios. Mas porque estresse também engorda pra caramba. Né? Com metodologia e tal. Eu faço bastante reunião na ciclovia também. Às vezes marco umas reuniões 6h30 da manhã na Marginal Pinheiros. Cara, falando de bike, falando de performance, e aí entendendo um pouquinho sobre Volvo, como que começou assim, essa aproximação Volvo? E aqui eu acho que tem uma analogia muito legal, né? A gente está falando de uma marca associada ao luxo, mas que traz muita inovação, que vive um momento de transformação do ponto de vista de tecnologia também muito interessante. Que momento que vocês se encontraram? Cara, eu recebi um convite para trabalhar com o Volvo e imediatamente assim eu fiquei com dúvida se o convite era verdadeiro, porque eu tinha gostado tanto assim, eu enxergava a Volvo como uma marca muito séria, uma marca que só quem está no outro nível, no outro patamar, usa. Aí, ser reconhecido pela Volvo como um parceiro e a gente trabalhar junto, primeiro me deixou bem contente. Eu falei, opa, já tô ali num pool de pessoas importantes. Eu só vejo gente muito importante usando o Volvo, né? Tenho grandes amigos, tipo, desde dono de banco, executivo de grupo de mídia, que usam o Volvo, eu me inspiro muito neles. Falei, opa, acho que agora eu consegui entrar nesse seleto grupo. Mas, depois de conhecer mais a marca de perto, eu vi que tem outras preocupações que não são apenas as mais famosas, né? Como, por exemplo, a segurança. Segurança é uma marca registrada de Volvo. Mas é segurança não apenas para quem está conduzindo um Volvo, a segurança para todo mundo em volta ali, né? Para o pedestre, para o motoboy, para outra pessoa que, sei lá, no caso de uma colisão, a chance de ter um acidente mais fatal com a Volvo, hoje eu enxergo que é menor. Porque tem essa preocupação com todo mundo. E tecnologia é uma ferramenta muito usada para isso, assim, né? E aí, hoje, dirigindo a minha Volvo, eu penso, caramba, se der um pepino aqui, eu e minha família, a gente tá bem seguro. Isso é o que eu penso. Além do Quiet Luxury, que eu vejo a galera também que tem a bala na agulha, tá todo mundo de Volvo, não precisa mais provar nada para ninguém, né? Então, acho que, juntando a reputação de como a minha marca foi construída e ser associado à marca Volvo, acho que consegue validar, endossar essa parceria que eu tenho, assim,
não apenas gostado, mas gostado muito. E vivido algumas experiências bem interessantes com eles. Ô, deixa eu fazer uma analogia aqui, se me permita. Às vezes, quem não te conhece, quando você tá nos eventos e tal, você é sério, né? Caramba, o Conde é sério. É só você começar a conversar um pouquinho e você vai entrando na cabeça Não, do mas é Conde, porque tu é né? meu amigo. O Conde, eu acho que tem uma analogia interessante aqui. Eu acho que você já tem quando a gente compara com o Volvo, né? É uma marca que traz seriedade, Conde traz seriedade. Além o primeiro recorte que você falou da marca te chamou a atenção, porque já tava ali, muitas pessoas já tinham Na verdade, essa relação. marca me chama bastante atenção desde a minha infância, assim. Tipo, eu sempre vi, a Volvo é uma marca séria e segura. Será que um dia eu vou ter condição de ter uma Volvo? Então tinha um aspiracional aqui. Como que você começou a fazer essa imersão de entender? Primeiro, segurança já estava aqui, mas mobilidade elétrica, que hoje muitas das metas de Volvo estão relacionadas a isso, e a gente está falando de uma transição na forma de viver, da forma de se mover. Quando que essa parte de mobilidade elétrica, por exemplo, começou a fazer parte para você estudar e para você entender melhor? Começou a fazer parte da minha história quando eu fui jurado no Festival de Cannes, no ano passado, onde eu julguei 156 cases e muitos deles tinham... uma das causas era carbono neutro, mobilidade urbana e carro eletrificado. Então, eu comecei a olhar para isso, quanto que isso era sério, quanto que isso impactava no meio ambiente. Além de uma porrada de relatório de Goldman Sachs, de BlackRock, enfim, todos olhando para essa sustentabilidade, e eu vejo o quanto que Volvo leva isso muito a sério, né? Eu tive a oportunidade de viajar para o norte da Suécia, numa cidade chamada Luleå, e pilotar o EX30, e ter a explicação de como que isso é construído, né? Por exemplo, o plástico que fabrica alguns componentes, tipo o para-choque, já não tem tinta para, no caso de uma reciclagem, consumir menos, né? É um investimento menor na reciclagem e, ao mesmo tempo, menor no sentido de que já está mais puro. Não tem que limpar ali a tinta, não tem que tirar todos aqueles outros componentes junto com o plástico, né? Que mais? A fibra do tecido que é feito o banco, enfim, eu recebi um treinamento, uma explicação, e deu para ver o quanto que a marca é séria pra caramba, cara, pra caramba. Eu até pensei, cara, não existe mais a possibilidade de eu ter um outro carro. Quais são os meus outros carros? Vou vender todos os meus outros carros e andar só de Volvo o resto da vida. Agora eu sou o Volvo Futebol Clube. Você foi um dos primeiros brasileiros a dirigir o EX30. Um dos primeiros brasileiros. Foi Na neve. Na neve, isso que eu ia falar, na neve. Puta, que experiência gostosa, hein, velho? Aqui no... Eu me senti o Lewis Hamilton da Zona Leste, velho. Tem muita diferença, cara, assim, agora já comparando um pouco e entendendo um pouco do lifestyle também, né? Eu acho que a parte de sustentabilidade, não só no objetivo final aqui de ter da energia limpa, mas em relação a como o produto é desenvolvido, mas muda muito a forma de dirigir, Muda muito. o silêncio do carro. Muda muito. Muda muito porque, primeiro, chega de 0 a 100 bem mais rápido do que um carro a combustão. Só que tem uma coisa que eu vejo os meus amigos que colecionam um carro falando, que eu acho que isso se aplica muito bem na Volvo, que o problema não é acelerar, o problema é parar, mano. Acelerar, você bota lá tantos cavalos de potência, muda, reprograma o carro. Acelerar não é difícil é parar. E aí, o fato do carro ser elétrico também ajuda na hora de parar o carro, né? Porque não é apenas a pinça encostando no disco, tem toda a parte de engenharia que ajuda também a reduzir a velocidade no tempo que precisa. Hoje você, nas conversas, no churrasco e tal, você tenta convencer alguém, tipo, essa conversa sobre carro elétrico, a combustão, ela virou parte um pouco da sua vida? Cara, todo mundo fica me perguntando como é que eu quero comprar uma Volvo. Eu vi que você está na Volvo, quero comprar uma Volvo, mal dia que eu encontro meu cupom Conde 10. Então fica a dica. Aliás, existe esse cupom? Ainda não, tô batalhando por isso aí. Mas assim, vários amigos já falaram assim, cara, tô querendo muito comprar uma Volvo. Porque tem mais uma vez, falando de reputação, aonde as pessoas que me inspiram estão. E onde as pessoas que estão olhando para o futuro, o que eles estão consumindo hoje? Então acho que tem um pouco a ver com isso, assim, né? Ao mesmo tempo, como eu acabei de falar, que vários amigos do mercado já andavam de Volvo e eu queria andar como eles, acaba sendo
Você falou de inspiração versus ser um influencer, de certa forma acaba influenciando, né? Eu tenho, Tipo, isso para várias coisas, né? Para carro, para relógio, para roupa, para um monte de coisa. Carro é um deles, carro elétrico é um deles. eu achei interessante. E carro elétrico também hoje é um aspiracional de muitas pessoas, né? Até uma mudança no estilo de vida, mas por tudo que está envolvido aqui. Inclusive a redução de o orçamento para comprar combustível, né? Tipo, um carro elétrico é muito menor do que um carro a combustão. Quanto que tá hoje um litro de uma gasolina? R$ 6. Um carro elétrico vai estar ali 50 centavos, uma Volvo vai estar 15 centavos. A proporção, né? Você Do, hoje, do consumo. Então, o consumo ele é mais barato também. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me ajustar numa programação para entender o quanto de distância que eu vou até o meu destino. Só que o mais legal de tudo isso é que no painel da Volvo te fala: Hey Google, vou para tal lugar. Aí ele te fala quanto tempo de distância que vai dar, quantos minutos de distância, e ele também já te fala, pelo menos na minha, assim, quantos por cento de bateria, de autonomia que vai ter quando chegar no destino e quanto por cento de autonomia vai estar quando voltar para sua casa. Então eu consigo fazer bem esse cálculo. hoje, Quer dizer, não precisa nem fazer, né? Já tá no painel. hoje você tem uma estrutura em casa, conta um pouquinho sobre isso. E mesmo esse exercício de se programar, de ajustar as rotas, me parece que te ajudou um pouco mais até entender o quanto você estava investindo, gastando num trajeto. Cara, foi curioso, cara. Foi curioso. Essa história é boa, inclusive. Porque me forçou a estudar um pouco mais também. Uma vez eu queria comprar um carro e eu falei pro meu amigo assim: pô, eu queria comprar tal carro, mas ouvi dizer que ele bebe muito. Aí ele falou: para. Você não tem dinheiro para comprar o carro. Se você está preocupado em quanto que ele vai consumir, você não tem dinheiro para comprar o carro. Porque é comprar o carro, é a manutenção, é o combustível e o seguro. É um kit, é um pacote. Veio um monte de desafios ali juntos, né? Um monte de... O custo é maior do que apenas a da parcela do carro. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí, depois de um tempo, eu parei de fazer a conta, graças a Deus, do quanto que eu estava consumindo de combustível. Hoje, eu consigo calcular, ainda mais depois de todos esses treinamentos que eu recebi aí, né? Então, tem uma economia. E aí você pega, quantos carros que tem? É só um carro? É mais um carro? Então, quanto tempo que eu vou levar para trocar todos os meus carros para ter um carro 100% elétrico, tipo, durante toda... Aí já tô trocando o carro do meu pai, o carro do meu irmão, o carro da minha esposa, de todo mundo. Esse é literalmente o papel do embaixador. Porque assim, cara, não faz sentido eu ser embaixador de uma marca e tá usando outras marcas. Tamo junto, mano. Aqui tem alguns aspectos, e aí eu acho que ficou muito claro aqui como a relação com o Volvo e como que você acabou estudando sobre muitos assuntos aqui por causa dessa parceria. Mas eu achei interessante quando você falou de Cannes e você falou quanto que as marcas e o mundo já falavam sobre sustentabilidade e energia limpa. Eu posso dizer que essa parceria com o Volvo, ela te puxou para pensar um pouco mais em sustentabilidade? Você já tinha trabalhado com outras marcas que tinham isso como pauta, estava muito presente, quando a gente fala de ESG, sustentabilidade, ou você está fazendo uma imersão agora, só para eu entender um pouquinho, porque não estamos falando só de carro elétrico aqui, acho que a gente está falando de pautas que estão um pouquinho além disso, mas Volvo foi uma forma de puxar mais intensamente para essa pauta? Foi. E aí, assim, sabe aquele lance do... Eu não acredito muito na lei da atração, eu acredito na lei do que você quer lembrar. Porque talvez em alguns outros momentos da minha vida eu fui conectado com essa pauta e não dei a mínima. E aí depois de um tempo, várias coisas começaram a fazer sentido pra mim. Várias coisas. Por exemplo, eu tive em Recife, na semana retrasada, conversando com um cara que ele fabrica as placas de energia solar e o quanto que ele estava enxergando que o próximo passo seria... olha só, que coisa incrível. Na visão dele, um cara que tá empreendendo, ele já tem 76 anos e, tá com gás total, assim. Eu falei, putz, eu quero ser igual a esse cara. O nome dele é João Florencio. Ele era dono de uma fábrica de discos chamada Condil, Comércio de Discos Limitada. Tem até uma similaridade. Não, isso aí. Ele tem quantos anos, você falou? 76. Se não me falha a memória, é 76. Ele tava falando assim, cara, o futuro é alugar telhado. E como assim alugar telhado? Porque a energia limpa, a energia solar, eu preciso captar
essa energia de algum lugar, né? E aí, quais são os lugares onde eu tenho um espaço bem amplo que eu consigo instalar essas placas de um jeito seguro, que vai ter vigilante, tal, não sei o que lá, em grandes indústrias, em grandes fábricas. Então ele está alugando uma porrada de telhado. Não sei nem se eu deveria falar isso, mas agora eu já falei já. Então, quando pinta um papo como esse, eu já estou familiarizado e começo a fazer uma porrada de pergunta. Isso aqui, como é que funciona? E desse jeito, para quem que você aluga? Por onde você compra? Mas e o circuito? Vem da onde? E a placa? Mas não onde vem a matéria-prima da placa? Coisas que há uns meses atrás eu não ia ligar muito. Não, pode falar, o exemplo faz todo sentido, mas esse exemplo é interessante para ilustrar que, de novo, a gente mira no carro elétrico, mas tem é muita coisa envolvida, né? A forma de se produzir energia limpa, como você comercializa a energia depois, tem todo um ecossistema que está se formando aqui, a gente acompanha muito. É um ecossistema. É um ecossistema. Inclusive, eu comecei a entender o quanto que, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem a Enel, fornecedora de energia para residência. E eu comecei a conversar com amigos que trabalham em empresas que fornecem energia que não são a concessionária Enel. Então, se você é dono de uma empresa, você pode contratar uma energia especializada que não é Enel. Você tem esse direito. E contrata uma energia dedicada. E também existe o lance da energia limpa, assim como na internet, o provedor, ele vai te prometer ali um range de banda, a energia também tem isso. Então eu tô ligado, mas esse carregador é de quanto? De qual que é a amperagem? Quantos watts? Uma coisa que eu não me ligava tanto. Aí eu fico ligando ao meu pai. Pai, qual que é a diferença de ampere para watts para watts? Perdão, a diferença de volts para watts. Ampere, volts e watts. Tipo... Mas aqui tem um ponto importante, é que aqui é o seu lado geek, super curioso. Mas é muito simples de você usar o carro elétrico, né? Você acaba tendo que pesquisar um pouquinho, mas... Não, ontem eu ensinei meu caseiro a carregar. Aperta o botão ali do que seria a tampa do combustível, que é elétrico. Liga na tomada, tá absolutamente intuitivo. Aí falei pra ele, agora olha no painel ali, vê quantas horas demora pra carregar. Tão simples quanto isso. Conde, olhando um pouquinho agora de presente e futuro, acho que... Não, isso na minha casa da praia. Aí aqui em São Paulo, esses dias meu zelador me ligou e falou assim: ô, seu Conde, o carro aqui, cara, tá carregando, tá na tomada desde sexta-feira. Não, fica tranquilo que ele para de carregar quando atinge 100%. Não vai viciar a bateria. Não, desculpa, é que eu tô preocupado. Não, obrigado por cuidar de mim, mas pode ficar tranquilo que tá de boa. Cara, falando um pouquinho de presente e futuro, o exemplo que você deu de Cannes, falando das marcas, a partir de agora, acho que está muito claro que essa parceria com o Volvo, ela tem elementos diferentes aqui. Não só porque a gente está falando de uma virada, de uma transição na forma como a gente se locomove. A partir de agora, com tudo que você me narrou aqui de experiência, quando você se aprofundou em alguns assuntos, isso muda a forma como você vai trabalhar com outras marcas, mesmo sendo embaixador ou mesmo estando ali na frente criativa, mudou. Assim, esse assunto agora ele passa a fazer parte da sua vida e ajuda como referência. Com certeza, cara, com certeza. Inclusive, o que eu tenho sugerido para todas as marcas que eu tenho trabalhado faz uns treinamentos mais periódicos com as pessoas que vocês contratam para falar o jeito certo. E conhecer a matriz, conhecer o time headquarter que está tocando isso no mundo inteiro é muito importante, é muito importante. Porque assim, eu voltei dessa viagem de Lulê pensando, cara, não temos como sair da Volvo. Ferrou, tipo, alguém vai ter que me convencer e vai ser difícil, tem que ser, no mínimo, mais sério do que a Volvo, que é uma empresa que inventou cinto de segurança, que não patenteou a invenção do cinto de segurança, tá ligado? Para que todo mundo pudesse usufruir desse estudo, dessa tecnologia. Então tem uma questão ali também, além de ser original, além de ser inovador, é generoso também, tá ligado? Tipo, como é ser um competidor generoso? Não é todo mundo que tem cacife pra isso não, velho. E me parece a gente fica escondendo o jogo, tá ligado? E aqui tem um trabalho que ele não é um trabalho de médio e longo prazo também, né? Te chamar pra casa, conhecer o detalhe. Eu acho que essa conversa aqui não é um simples post, não é uma simples ação. Acho que tem uma construção de longo prazo interessante aqui. Mas que não acaba aqui. Quer dizer, aqui, né,
essa nossa entrevista, além de ser tá batendo papo com um amigo, trazer a oportunidade de como é trabalhar com uma marca multinacional, séria pra caramba, que tem vários aspectos mega positivos, assim, que mega me atraem, cara, acaba desafiando como eu lido na contratação para outros talentos e o que eu vou exigindo desses parceiros. Não é todo mundo que é tão sério assim. Não é todo executivo que vai defender ali a famosa cultura da companhia. Não é fácil não, mano. Não é fácil, velho. Mais duas perguntas pra gente terminar. A primeira é sobre luxo e inovação. De luxo você entende não só trabalhando, mas eu acho que trazendo esse lifestyle, conectando, eu acho que a referência do funk, da música, tem muito a ver com o aspiracional, mas essa junção entre luxo e renovação, luxo e tecnologia. Sabe o que você falou do olhar sério e tal? Quanto que você vê disso aqui, o quanto isso é importante. Não estou falando só de Volvo, não. Estou falando de qualquer marca de luxo hoje que precisa estar conectada com o seu tempo, que precisa se renovar, que precisa falar com novos públicos. Por que é importante? Trazer essa inovação, não só trazer, mas mostrar também. Cara, mostrar é uma coisa importante pra caramba, né? Não adianta apenas botar ovo, tem que botar ovo e cacarejar, né? Então, o carro que você tá representa muito de quem você é, o que você quer transmitir ali com aquele signo, com aquele símbolo, com aquele objeto que para muitas pessoas pode ser apenas de desejo, para outras pessoas, tipo assim, putz, aqui eu tô bem, não preciso provar nada para ninguém. Por muito tempo eu sinto que a gente precisou provar bastante coisa, cara. Hoje eu não sinto mais, mas ao mesmo tempo não querendo provar nada para ninguém, tem alguns itens que você usa que falam por si só. Então, eu quero ter um item de luxo que me traga muito conforto e vai me tomar menos tempo, vou gastar menos, vai me sobrar tempo e dinheiro para fazer outras coisas. Isso acaba atraindo, né? Mas acho que depende do momento de vida que você tá. Em um momento você quer chamar mais atenção, outro momento você quer chamar menos atenção. No momento você quer andar no shopping e ser reconhecido e quer que todo mundo, nossa, olha o Condzilla ali. No outro momento você fala, cara, queria que todo mundo nem tivesse percebendo que eu entrei, saí, tô confortável. Acho que o carro é um pouco esse lugar, assim, né? Voltando no comecinho da nossa conversa, você falou que eu sou um cara que transita pra caramba num monte de lugar. Então, tipo, hoje eu chego num lugar com o meu carro e eu passo despercebido por quem não quer perceber, mas quem quer perceber olha e fala assim, putz, entendi o que esse cara tá comunicando, entendi onde ele chegou, também quero chegar nesse lugar. Sabe o que é legal? A gente começou falando um pouquinho de você, da tua trajetória, de empreendedorismo, terminou falando da parceria com a Volvo, mas mais do que falar da parceria, eu acho que, e por isso que eu fiz essa última pergunta, eu acho que aqui tem um ensinamento você sabe o quanto que eu gosto de marketing, não só de construção de marca, mas de inovação de marca. Eu acho que e quando eu fiquei sabendo que você estava com a parceria, é muito interessante, assim, de onde você veio, a conexão que você representa com esse mundo, os itens que você conecta aqui e uma marca como a Volvo. Acho que essa invenção de uma marca, quem imaginou que você hoje seria um parceiro Volvo? Nem eu. Esse que é o ponto aqui, entendeu? Só que assim, quando eu vejo esse tipo de parceria e cada vez mais por dentro da marca, eu vejo que é tão sério que é uma preocupação de uma maratona de 42 km, não um tiro curto de 400 metros. Por isso que eu falei do médio. Exatamente. Então, você viu o quanto que é sério, né? Quando você tá olhando lá pra frente, quando você tá olhando pra 2040. Ô Conde, para terminar, tem muitos mitos envolvendo o carro elétrico. E eu queria que você trouxesse 3 aqui. Mitos que talvez até você tinha, mas que você derrubou quando você começou a usar um carro elétrico, a experimentar um carro elétrico. Cara, o primeiro mito é que a bateria de carro elétrico pega fogo fácil, assim. Bom, o segundo mito é uma coisa que a gente já tá mega acostumado a um item, que também é uma ferramenta, um computador de bolso, ou um item de luxo, que é o celular, a gente ficar conferindo a vida útil da bateria. Então, toda a bateria, ela tem um ciclo de carregamento ali, né? Dá para carregar tantas vezes, tem tantos ciclos de carregamento. Então, na Volvo, a quilometragem que a bateria suporta é maior do que a que você vai ficar pro carro, mano. Até porque, quando você entra pra Volvo, eu não conheço ninguém que saiu assim.
você vai trocar de um carro para um melhor, um carro mais atual. Então, fatalmente, até você trocar de carro, aquele ciclo daquela bateria ainda é bastante saudável. E naturalmente você vai trocar o carro ali com a Volvo e todos esses componentes, assim como eu falei no meio da entrevista aqui, eles são pensados para serem reutilizados. A bateria também é um desses itens. De tudo, o que mais me chamou a atenção é que Volvo, eu sempre ouvi dizer minha vida toda que era um carro associado à segurança. Sempre soube disso, sempre esteve muito claro. Só que o que eu não sabia é que é associado à segurança não apenas de quem está conduzindo o veículo ou quem está dentro do veículo, mas de todas as pessoas em volta que seriam impactadas num possível acidente ali, né? Então isso me deixou bem mais feliz em trabalhar com essa marca sobre seriedade de preocupação. Porque assim, não é apenas machucar, né, mano? Um acidente pode tirar uma vida de uma pessoa, né? A maioria dos fabricantes, das montadoras, na verdade, quando querem trazer um carro para o Brasil, o primeiro item que é tirado para baratear e ter um ticket médio mais competitivo são itens de segurança. Tá ligado? E aí, uma coisa são os itens de segurança do condutor. Que ali eu acho que deve ter uma resistência um pouquinho maior. Eu não trabalho em montador, mas deve ter uma resistência um pouquinho maior de vamos tentar manter o máximo possível de itens de segurança para o condutor do veículo. Mas a Volvo tem uma preocupação com as pessoas em volta também. Com o pedestre, com o motoboy, com o carro, né? Enfim, toda essa parte aí que é complexa de segurança. Eu achava que segurança era só para o motorista, e não é. Eu falei no meio aqui do nosso papo sobre cinto de segurança, o quanto que a Volvo sempre foi inovadora, inventou o item de segurança do cinto e não patenteou para que todo mundo pudesse usar, mas como, por exemplo, aqueles bonecos de teste também, que todos os bonecos de teste até há um tempo atrás eram só bonecos com características de homens altos. Só que no mundo não tem só homem alto, né, mano? Tem bebê, tem criança, tem cachorro que vai a bordo do carro, tem a mulher mais alta, a mulher mais baixa, o homem mais gordo, o homem mais magro, enfim. Então tem vários bonecos desse de teste que foram desenvolvidos pela Volvo e agora também um monte de montadora usa. Cara, de toda essa imersão que você fez em entender os benefícios do carro elétrico, qual o pacote de vantagens que você vê aqui? Além de redução de custo, estrutura, o que você mapeou? Cara, acho que inicialmente as pessoas, para qualquer coisa, faz uma conta meio curta, assim, né? Vale a pena comprar um carro popular a combustão porque tem posto em todo lugar? Ou pensar em médio e longo prazo um carro onde a minha primeira revisão vai ser com 30 mil km e não 10 mil, como um carro a combustão? Ou carro a combustão é 10 mil ou um ano? Carro 100% elétrico é 30 mil ou 2 anos. E quando você faz ainda a revisão ali, vai ser mais barato porque você tem menos itens para trocar, né? Menos componentes para trocar, porque é um carro elétrico. Então, acho que isso é uma baita vantagem, assim. Além de, por exemplo, você sabe que tomar multa de rodízio, mano, multa é uma fábrica sinistra, né, cara? Então, eu sei que por estar rodando com um carro elétrico, eu não vou tomar multa de rodízio, eu posso rodar. A gente vive num país muito desigual economicamente, mas assim, eu conheço muita gente em São Paulo que tem 2 carros para fugir do rodízio. Então, tipo, com um carro elétrico você não precisa ter 2 carros, sacou? E você não vai tomar aquela surpresinha da multa. Aí já aconteceu comigo várias vezes, assim, de sair de carro, puta, peguei o carro errado. Como assim peguei o carro errado? Pegou o carro, mano. Pegou o carro, não existe carro certo e carro errado. Com um carro a combustão, ainda tem isso, né? Além de que alguns estados, se não me falha a memória, tem alguns incentivos, tem desconto na hora do IPVA. Em alguns países, tem até zona azul, né? O estacionamento ali público, que também tem incentivo. No Brasil não tem isso do zona azul, mas em São Paulo tem isenção do rodízio. Então acho que isso é um item que também acaba sendo um baita atrativo. Acho que é uma parte que vale para qualquer discussão aqui. Eu acho que a conversa ela não pode ser superficial, né? Acho que você viu, olha o tanto de variáveis que você trouxe aqui na hora de você fazer uma opção ou de você entender o que muda com o carro elétrico. Eu acho que as discussões elas precisam
ir nessa linha, que são muitas variáveis e muitos benefícios também. Cara, assim, de todas, acho que a minha maior preocupação, que é mega fácil de resolver, é que antes, quando eu descia pra praia, né, que eu vim do Guarujá, uma cidade de praia, eu não me preocupava em se o carro estava com o tanque de combustível cheio ou não, porque eu parava em qualquer posto para colocar. E posto, às vezes, tipo assim, por uma emergência com um combustível de procedência duvidosa. Hoje, o que eu penso? Vou descer para a praia? Tá. Eu deixo o carro pernoitando, carregando de quinta para sexta, e sexta meto o pé para a praia. Mas tem alguns eletropostos no meio do caminho, até tipo, sei lá, fazer um bate-volta no Rio de Janeiro, tem eletroposto que é mais rápido, né? Que carrega ali mais ou menos uns 28 minutos. O carregador mais comum que tem em casa, ele é um pouquinho mais demorado, mas se você deixar pernoitando ali, tipo, você vai ficar de boa. Mas no próprio console central ali, você pergunta pro Google onde é que tem um eletroposto, ele vai te informar, inclusive vai te informar se já está ocupado ou não, mas também tem um aplicativo que você pode buscar o horário para você carregar o teu carro. Ou seja, tudo isso, tecnologia ajudando a fazer a rota ali. E também tem uma parceria assim, entre as montadoras, onde tem uns adaptadores que dá para você carregar um carro com um carregador de outro, né? Aí você vai pagar para isso. No caso de Volvo, se você tiver um Volvo e carregar no eletroposto Volvo, você não paga. Para carregar em um outro eletroposto, você vai pagar ali uma quantia que é infinitamente menor do que um combustível, seja diesel, gasolina ou álcool. Cara, obrigado pelo papo aqui, obrigado pela Volvo por trazer você. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Você tá bem no carro elétrico, hein? Manja muito, Não, hein? tô bem pra caramba, cara. Fiz vários cursinhos do que ia acontecer com o meu futuro no mercado automotivo, que eu gosto de carro também, né? Sei que, por exemplo, a minha esposa é uma pilota fera também. Eu tenho várias amigas que pilotam bem pra caramba. Mas sempre foi uma paixão, assim, que dentro dessa sociedade associar carro a um brinquedo de menino, eu gostava dessa brincadeira aí também, cara. E aí também fazendo a ressalva aí de que a minha esposa pilota melhor do que eu. Melhor coisa Essa brincadeira de menina também, não só de menino. Melhor coisa é trazer um geek pra falar de carro elétrico. Querido, obrigado. Deixa aqui um aviso pra Volvo. Eu queria ver o Conde dirigindo outras coisas. Não, se vocês quiserem, calma aí. Se vocês quiserem ver a minha experiência lá em Lulê, pilotando um EX30 na neve, mano, eu até dei uma derrapadinha com o carro assim, mas no ambiente tudo muito controlado. Perguntei pra galera quanto tempo que eles demoram pra fazer aquela pista ali. Os caras ficam 4 meses preparando essa experiência e chamam jornalistas e influenciadores do mundo inteiro para viver isso e poder ter a oportunidade de falar como é, né? E aí tô aqui em função disso também. Foi muito gostosa essa experiência e tá lá no meu Insta. Foi irado, velho. Pô, mano, fiquei hospedado naquele hotel que era uma casa na árvore, tá ligado? Que um espelho, hotel de voador, até não sei o que lá, que todo mundo tem no Pinterest. Quero ir pra esse lugar. Ficamos lá. Vale fazer um clipe só dessa viagem. Vale. Querido, obrigado. É isso, foi um papo sobre carreira, sobre inovação, mas sobretudo sobre marca e também sobre olhar para a tecnologia. Obrigado. Valeu, é nóis.